Bom dia, Flávio! Estamos aqui numa unidade da EPAGRE, que é a Cidade das Abelhas, aqui no norte da ilha, e nós vamos conversar aqui com o Ivanir Sela, que é técnico em agropecuária. E ele vai nos falar hoje sobre as abelhas, as espécies, o mel, como é coletado e o benefício que traz isso para o ser humano. Bom dia, Sela. Bom dia, é um prazer estar conversando sobre a abelha com vocês. Sela, hoje nós estamos aqui na Cidade das Abelhas. Quantas caixas de abelhas existem aqui? Bom, na EPAGRE Cidade das Abelhas a gente tem duas unidades didáticas. Uma unidade didática de abelha sem ferrão, com em torno de 40 a 45 famílias, e uma unidade didática que é autorizada para cursos e também para pesquisa, com 15 ou 20 colmeias, destinada então para cursos e também para algum trabalho de pesquisa. Sela, quantas espécies de abelha existem hoje no Brasil? Bem, no Brasil existe uma espécie que é conhecida por todos, que é a Apis mellifera mellifera, a abelha de ferrão, né, que produz bastante mel. É uma abelha exótica, mas está no Brasil já há muitos anos, né? E abelhas nativas do Brasil tem em torno de 300 espécies. Das 300 espécies do Brasil, em Santa Catarina tem em torno de 30 a 35 espécies. E essas espécies, você me falava que veio uma espécie, veio para o Brasil em que época? Bem, as abelhas nativas, ou abelhas sem ferrão, abelha indígena que a gente chama, são os meliponíneos, esses já existiam aqui, que são as abelhas sem ferrão. A espécie de ferrão, que é a Apis mellifera, ela veio para o Brasil em 1643, trazida pelos jesuítas. E por que os padres trouxeram essa abelha? Tenho a curiosidade. Bem, os padres trouxeram inicialmente para a produção de cera, né, que é usado a cera para a fabricação de velas, né? Na época não existia parafina, então se usava cera de abelha e ainda se usa. E também produção de mel. E essas abelhas se multiplicaram, se adaptaram muito bem no Brasil. Hoje o Brasil é um produtor e exportador de mel de Apis mellifera, né? Embora seja um animal exótico. E as abelhas nativas do Brasil, as abelhas indígenas, essas sem ferrão, elas vêm tomando um espaço, tem um crescimento muito rápido agora, devido a ser um mel diferenciado, né? Com mais qualidades medicinais. E também por ser uma abelha que não tem ferrão, ou ter o ferrão atrofiado, o que possibilita a criação perto de casa, um trabalho prazeroso, que crianças podem ajudar, dá para fazer trabalhos com o meio ambiente. Então é uma abelha que está crescendo interesse. Além de ter uma importância muito grande na preservação e multiplicação dessas espécies, porque são muito importantes na polinização, principalmente da Mata Atlântica. As abelhas sem ferrão e as matas são interdependentes uma das outras. Se faltar a planta, a abelha não sobrevive, e se faltar a abelha, a planta também não sobrevive. Sela, inclusive na parte financeira, hoje você me falava que a abelha nativa aqui, o mel dela é mais caro. O mel da nativa, por ser de melhor qualidade, um mel mais elaborado, ele tem um preço 20 vezes maior do que o mel de Apis. Que bacana, hein? Nós vamos terminar esse bloco e nós voltamos no segundo bloco conversando com Ivanir Sela, que nós estamos aqui na Cidade das Abelhas, aqui na EPAGRE, que está nos falando sobre o mel. Já voltamos. Estamos aqui numa unidade da EPAGRE, que é a Cidade das Abelhas, aqui no norte da ilha, e nós vamos conversar aqui com o Ivanir Sela, que é técnico em agropecuária. Agora vamos ver aqui uma caixa, onde tem uma abelha que nós vamos provar o mel aqui. Que caixa é essa? Bem, essa abelha é a Guaraipo Preto, a Melipona bicolor Schenck. Tem um mel muito saboroso, por sinal. E essa é nativa? São abelhas nativas. Toda abelha sem ferrão é abelha nativa do Brasil. Então, a espécie, o gosto do mel, vocês vão poder provar, cada espécie tem uma característica diferente, um gosto diferente. Chega aqui o Mauro, então traz a seringa aqui para nós. Mostra dentro da caixa agora, abrindo a caixa, para nós provar o mel. Vem pro lado de cá, pode vir pro lado de cá. Isso. Aí, ó.
Bem, nós não vamos fazer colheita, porque nessa época do ano a gente não deve fazer colheita, e sim alimentar as abelhas se necessário for. Esse material que eu estou tentando tirar é um material que a abelha usa para proteger a sua colmeia. Chamamos de batume, é uma mistura de areia com própolis, né? É usado para proteção da colmeia, proteção contra formigas, contra frio, contra tudo que é inimigo natural. Os potes de mel, estão vendo potes abertos, porque já chegou o inverno, já comeu um pouco, já se alimentou. E temos potes de mel fechados, que aqui está a reserva dela para o inverno. Elas ficam aí, então, para alimentação agora durante o inverno. Até é importante nós falarmos que as abelhas, o produtor, quando produz a sua abelha, principalmente as pessoas que não têm experiência com produção, que tem a sua caixa lá, que não deve se colher todo o mel, certo, Cela? Bem, na abelha sem ferrão não deve ser colhido todo o mel, e na abelha de ferrão ápis também a entrada do inverno, ela tem que entrar no inverno com um estoque de 10 a 15 quilos de mel por caixa. Abelha apis mellifera. Essa abelha sem ferrão pode ser menos, tem que ser menos, mas ela também tem uma reserva para passar o inverno. Se ela não tiver uma boa reserva, a gente vai ter que alimentar essa abelha durante o inverno. E outro cuidado que a gente tem que ter é com a abelha sem ferrão de ter uma madeira. A construção da caixa tem que ser uma madeira espessa para ter uma boa temperatura interna, para ela manter a temperatura interna da colmeia. Não pode ser madeira muito de espessura fina, para não ter variação de temperatura dentro da colmeia. Nós vamos provar agora o mel da Guaraipo Preto. Vamos ver aqui. Esse mel ele é mais líquido. É mais líquido, um pouco mais ácido, um mel com uma característica diferente, um mel de melhor qualidade do que o da apis, inclusive. Cela, você já tem assim no paladar, se nós botarmos lá mel de 10 espécies, você já consegue identificar pelo paladar, não vendo a abelha? Consegue sim. Cada espécie de abelha nativa tem seu gosto, seu paladar, característico da espécie. Cada espécie produz um mel com característica da espécie, com gosto, com qualidade que é inerente àquela espécie. Finalizando a nossa matéria na manhã de hoje, eu estive conversando aqui com o Ivanir Cela, que nos trouxe essas informações sobre o mel, sobre a abelha nativa. Amanhã nós estaremos mostrando a abelha africana, que você vai acompanhar aqui no nosso programa. Muito obrigado e você tenha um bom dia. Muito obrigado, nós que agradecemos a oportunidade de divulgar a apicultura. E você siga o seu dia feliz da vida.